Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu tenho um tema muito especial para tratar. O tema dele é Prisioneiros da Esperança e eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Zacarias 9, 12. Diz assim: Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Então, voltai à fortaleza. Olha o que o profeta Zacarias diz. Em outra tradução fala, ó prisioneiros da esperança. O que ele nos mostra com isso? Historicamente, nós sabemos que Israel estava destruído e que Zacarias está profetizando nesse período tão trágico da história de Israel, em que não havia esperança, em que havia um caos medonho em toda a nação. E ele está nos dando uma das dicas mais tremendas da palavra de Deus. Ele está dizendo assim, no meio do olho do furacão, no meio do caos, da situação adversa que você estiver vivendo, não se prenda às más notícias, não se prenda às situações à sua volta, não se prenda a pessoas, não se prenda a isso, mas que você se torne um prisioneiro, imagine algemas mesmo, que você se torne um prisioneiro da esperança, um prisioneiro da esperança. E queridos, o que é esperança? Eu ouvi uma das definições mais tremendas a respeito da esperança nesses últimos meses. E o autor diz assim, que a esperança é você ter confiança, não naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus é. Então, esperança é confiar no caráter do nosso Deus, confiar em quem Deus é. Lembre-se disso. Isso é esperança. Esperança não é só esperar algo bom de alguém ou algo bom de alguma situação ou circunstâncias. Esperar precisa ter um endereço, precisa ter um RG, como eu sempre brinco. E esperar de uma forma íntegra, de uma forma correta, é esperar em quem é fiel, em quem jamais vai te decepcionar, em quem jamais vai te confundir. E esperar é confiar no caráter do nosso Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lamentações. Vamos só ler mais esse texto em Lamentações, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a Bíblia: Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. E afastastes da paz a minha alma e esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor acabou-se. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. E eu quero ler até aqui esses primeiros textos que diz assim, talvez você esteja vivendo exatamente o que Jeremias estava vivendo na destruição de Israel. Ele disse, olha, acabou a esperança para mim, eu estou em desespero, estou vivendo em amargura, a minha alma se enfadou de absinto e de fel, ele fala, e afastou de mim a paz da minha alma. Não é assim que nós vivemos quando as coisas não estão bem conosco e quando as circunstâncias roubam a nossa alegria de viver e a nossa alma se enche de amargura, de desespero. E talvez você esteja vivendo isso na área financeira ou familiar ou numa área tua de saúde, eu não sei. Mas o fato é que situações e circunstâncias vêm ou acontecem conosco para fartar a nossa alma de amargura e de devassidão, e de pavor ou de medo. E no meio de todo esse contexto, de todo esse caos, lá no versículo 20, a palavra de Deus, no versículo 21 de Lamentações 3, ele diz assim, mas no meio de tudo isso, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei.
Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha que texto fantástico, tremendo. O mesmo autor que agora há pouco estava dizendo: a minha alma não tem mais esperança, e a minha alma está em amargura, em fel, em absinto, em desespero. E ele está dizendo: e o que eu vou fazer no meio de tudo isso? Quando tudo parece que desmorona diante dos meus olhos, ele nos dá essa dica tão valiosa e ele fala assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nesse sentido, eu pensei num dia como se você estivesse olhando no retrovisor do seu carro. Trazer à memória o que te dá esperança não é olhar muitas vezes para frente, mas é olhar atrás e recordar todas as coisas que Deus já fez por você um dia. Quantos livramentos, quantas curas, quantas situações que você achou que não teria saída, que não teria escape, e que você viu a mão bondosa de Deus agindo em teu favor. Isso que é trazer à memória o que me dá esperança, é me recordar de tudo aquilo no meu passado, de ruim, mas que Deus estava lá comigo. Como diz a palavra de Deus, Ele nunca me deixa, Ele nunca me abandona, Ele sempre está comigo. E esperança é confiar no caráter de um Deus que é fiel. Ouça o que eu estou dizendo. Se nas horas mais imprevisíveis da sua vida, Deus foi com você, não seria nessa hora, a hora que você mais precisa dele, que Ele iria te deixar, que Ele iria lhe abandonar, porque Deus é um bom Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele determina o bem sobre as nossas vidas. E estudando esse texto da palavra de Deus no hebraico, no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas não têm fim. E eu fui estudar no hebraico, e misericórdia significa trazer o selo da fidelidade de Deus. Olha que tremendo que é isso. Misericórdia no hebraico significa o selo da fidelidade de Deus, ou seja, o amor incondicional do nosso Deus. Então você olha para o passado e está lá no seu passado uma marca, um selo de que sobre aquele caos, sobre aquela situação difícil, há a fidelidade de Deus se manifestando ali. Algumas semanas atrás, indo para uma outra cidade próxima da minha, eu olhei para o retrovisor do meu carro e estava o céu fechado. Sabe quando fecha o céu e fica negra as nuvens? E falei, meu Deus, vai cair muita chuva aqui. Só que de repente no meio daquelas nuvens negras apareceu um arco-íris no meio delas. E eu olhando pelo retrovisor, pena que eu não pude fotografar esse momento, e eu não entendi o que estava acontecendo, porque diante de mim estava céu aberto, céu claro. Mas quando eu olhei para trás, era um passado que tinha nuvens pretas, mas tinha o selo da fidelidade de Deus, que era o arco-íris. E naquele momento o Espírito de Deus falou assim para mim: filha, você está olhando para trás, vendo quantas situações do olho do furacão eu já te tirei. Dá uma olhada lá no seu passado, quantas tristezas, dores, amarguras ou dificuldades você tenha passado, não me interessa. O que me interessa é que sobre as tuas adversidades eu coloquei o meu selo, tá ali o meu arco-íris, o selo da minha fidelidade, de que eu jamais te deixaria, de que eu jamais iria te abandonar, e não seria nos momentos das tuas angústias e das suas dores que eu iria abandonar você. Acredite nisso, meu querido. Deus não te deixa nem te abandona. Ele é o selo de fidelidade sobre a nossa angústia, sobre a amargura da nossa alma. Acho que vocês sabem disso, né? O arco-íris é um símbolo do selo da fidelidade de Deus sobre a humanidade.
Então acredite, há um selo da fidelidade de Deus sobre a sua vida. Então traga à memória, se torne um prisioneiro da esperança, que nesse momento, quando você ouve esse vídeo, você tenha essa convicção: eu quero me tornar um prisioneiro da esperança. Eu não vou ficar mais aprisionado nas notícias ruins, não vou ficar mais aprisionado no meu passado, não vou ficar mais aprisionado nos traumas ou nas pessoas que não me valorizam. Eu vou me tornar um prisioneiro da esperança. E lembre-se, esperança não é a confiança no que Deus pode fazer, porque às vezes o que Deus faz não é o que nós gostaríamos que Ele fizesse, e isso nos decepciona. Mas acredite, esperar é confiar na fidelidade de um caráter, de um Deus que é fiel. A pessoa que Ele é, e mesmo que Ele te diga não, mesmo que Ele não faça aquilo que você gostaria de receber das mãos dEle, Ele não se move por mesquinharia, por pirraça, mas Ele se move por amor. E num dia você vai descobrir o porquê que Ele te disse não hoje, por exemplo. Ou talvez hoje Ele vai te dizer sim. Sabe, queridos, pouco importa se Ele vai dizer sim ou não para nós, mas o que mais importa é que Ele tem o poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, com essa palavra, o meu desejo é que você se torne um prisioneiro da esperança. Paz na sua alma e beijo no seu coração. Fica com Deus.